Meditação no Salmo 71, no verso 10, com o título Se unem para a destruição. Esse salmo diz assim: Pois meus inimigos falam contra mim, juntos planejam me matar. Falam contra mim, você tantos. O que falam? Mentiras, acusações. Para quê? Para criar confusões, contendas, para roubar a nossa paz. A minha avó dizia: o calado vence. E a palavra também fala em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículo 26, diz assim: Portanto, é bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. Está comprovado que quando abrimos a boca sem conhecimento de causa, sem ter certeza do que estamos falando, pode abalar o nosso sistema nervoso, pode nos roubar a paz, a tranquilidade que Deus nos dá. Quando abrimos a boca sem pensar duas vezes, ou quem sabe até pensar 3 vezes, corremos o risco de errar, de cometer muitos erros e depois bater na testa e se arrepender. Mas se ficarmos em silêncio, não teremos do que reclamar, não teremos do que nos arrepender. O ideal é ficarmos confiantes em Deus, naquilo que Ele tem falado aos nossos corações. Porque Deus é digno de todo crédito, de toda confiança. Desde o início do mundo, da humanidade, Deus nunca falhou. Tudo que Deus falou, Ele cumpriu. Tem até um texto na Bíblia que fala a respeito da seguinte forma: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, Deus é fiel, Deus é leal, Deus é poderoso para cumprir tudo o que Ele fala. Se Ele falou, eu tenho que confiar. Eu não posso abrir a porta do meu coração para dúvidas, para narrativas, acusações e outras coisas mais. Nós precisamos confiar em Deus. Existe na Bíblia também que Ele não nos permite sermos vingativos, mas Ele diz com um bom e alto som que a vingança pertence a Ele. E certas vezes Ele assume até a guerra, como general de guerra que nunca perdeu uma batalha. E nos dias atuais, no mundo que vivemos, nós temos ouvido vários profetas, vários homens, mulheres, se deixando usar por Deus para dizer que Ele assume a guerra. Se alguém se levantar em guerra contra o seu povo, contra aquele que Ele escolheu, a guerra não é contra o seu povo, a guerra não é contra o João, o Antônio, a guerra é contra o próprio Senhor. Que Senhor é esse? O único Senhor, o Senhor dos exércitos, o único Deus vivo e poderoso, o único Criador. Só tem um Criador. Todos nós somos criaturas.
Assim como Satanás é criatura, tudo que você tiver à sua volta, se mexer, ser vivente, são criaturas. Um único Deus, um único Criador, só tem um. Então nós devemos nos lembrar da credibilidade, da confiança que Deus nos concede através da sua santa palavra. Jesus disse para o diabo, quando o diabo falou para ele, se você quiser, você pode transformar essas pedras que estão próximo de você no chão em pães. E Jesus estava com fome. Mas Jesus não aceitou esse desafio, essa coisa carnal, essa coisa que se iguala aos seres baixos, mentirosos, enganosos. Não, Jesus simplesmente respondeu para ele, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que palavra é essa? A palavra escrita, a palavra encarnada, que é o Verbo de Deus, encarnado, morreu por nós naquela cruz, ao terceiro dia ressuscitou, e nós cremos nisso, e ainda viveu 40 dias nessa terra entre nós, segundo a palavra de Deus diz. Comeu, dormiu, viveu entre os apóstolos, entre os discípulos, e 40 dias depois subiu ao céu. E da mesma forma que ele subiu, ele prometeu que voltará. E estamos aguardando a sua volta. Os momentos atuais sinalizam que a volta de Jesus está muito próxima. Assim, nós terminamos e concluímos essa palavra maravilhosa, que mesmo que se unam contra a nossa destruição, ou seja, a destruição do povo de Deus, destruição de um povo, como se apregou por aí. Mesmo assim, nós podemos continuar confiando no Deus que garante a nossa vitória, que nos protege, que nos ajuda, que nos fortalece, como dizia Neemias, reconstruindo os muros de Jerusalém, de Israel. A alegria do Senhor é a nossa força. Assim, podemos orar agradecendo e pedindo ao Senhor para nos fortalecer e nos guardar, nos revestir com a sua armadura, para que possamos manter um guarda na nossa boca e falarmos somente o necessário, né? Fazermos jejuns de palavras, de modo que possamos continuar honrando o nosso Deus e crendo naquilo que Ele falou. Se Ele falou, Ele vai cumprir. E nós cremos que Ele falou, e nós cremos que Ele cumprirá cada palavra que Ele disse. O Brasil será o celeiro das nações. Desde quando a gente ouve isso? Desde 1970. Deus tem usado os seus filhos, suas filhas, como profetas, como profetisas. Então, vamos nos inclinar ao Senhor, nos submeter à presença dEle e aguardar em silêncio, como diz a palavra, porque a salvação vem do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado. No nome santo e poderoso do Senhor Jesus, nos dirigimos a Ti para Te pedir, Senhor, nos ajuda a guardar nossa boca, a guardar nossa mente, o nosso coração, para que possamos permanecer firmes, em confiança naquilo que o Senhor tem falado e crendo que o Senhor é capaz de cumprir. Então, muito obrigado por esta noite, por este dia maravilhoso. Muito obrigado pela vida, pela força, pelo vigor. Muito obrigado, Senhor. Continua conosco, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, no nome precioso e poderoso
do Senhor Jesus. Amém.